Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Há pouco eu conversava com o nosso colega Bruno Pinheiro, que trazia informação de que o Tribunal de Contas da União deve analisar um pedido do Ministério Público Federal sobre o salário que é recebido por Jair Bolsonaro do Partido Liberal. E existe sim a possibilidade de consequências, de que ele não receba esse salário dependendo do avanço dessa investigação. O que você sabe? Quais são as apurações diretamente de Brasília? Bem-vindo. Pois é, há um cerco aqui contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos. Daniel, exatamente desta ação da reunião do ex-presidente, do então presidente da República, Jair Bolsonaro, com embaixadores, né? Isso aí acabou tendo consequências. O Tribunal de Contas da União, primeiro, quer de volta todo o gasto desta reunião. Ou seja, tudo em despesas, salários de funcionários e também o funcionamento do Palácio naquele momento da reunião com os embaixadores. Veja bem, entre as funções exclusivas do presidente da República está exatamente se reunir com representantes estrangeiros. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União entende que um partido político é um ente público. Na verdade, não é, mas entra no partido político o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, né? Cerca de 5 bilhões de reais para os partidos políticos. E com base nesse dado, o Tribunal de Contas da União diz que o salário pago a Jair Bolsonaro pelo PL é indevido. Mas é que a própria legislação garante aos partidos políticos a independência, a autonomia de gestão. E Jair Bolsonaro não perdeu os direitos políticos. Ele apenas ficou inelegível, mas continua com todos os direitos. Ele pode, inclusive, ser nomeado por função pública ou mesmo ocupar qualquer cargo em partido político. O que ele não pode é ser candidato. Então, há um cerco, cada passo que o ex-presidente dá, naturalmente, é seguido. Ele, Daniel, o ex-presidente, tem segredado aqui que está difícil a situação e ele já acredita na possibilidade até de uma prisão diante desta nova realidade no Brasil e esse cerco jurídico. Zé, aproveitando que você tem o hábito de conversar com muitas lideranças aí em Brasília, parlamentares, integrantes dos órgãos públicos, eu queria repercutir contigo as falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que no dia de ontem participou de um evento da União Nacional dos Estudantes, e disse que lutou contra a ditadura, contra o bolsonarismo e falou com todas as letras, eu abro até aspas, nós vencemos o bolsonarismo. Muitas repercussões, claro, nas redes sociais, na imprensa, mas também na classe política. Vários parlamentares da oposição, sobretudo do PL, se organizam, se mobilizam para formalizar um pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso. O que se sabe até aqui dessa articulação desses parlamentares? De que maneira essa informação repercutiu aí no Congresso Nacional, hein, Zé? Pois é, inclusive o senador Rogério Marinho tuitou forte, questionando exatamente a fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isto é incabível. O Constituinte de 88 jamais poderia imaginar, né, que um ministro do Supremo Tribunal Federal fizesse um discurso, um desabafo ou um ato político desta grandeza, né? O presidente do Senado, ele comentou porque foi muito cobrado. E ele, a fala dele, o Rodrigo Pacheco, é de que foi uma fala infeliz e que os ministros podem dar uma escapada e falar uma fala infeliz. Agora, o que eu notei aqui é de que, publicamente, poucos líderes toparam falar sobre o assunto. Agora há pouco, José Guimarães, que é o líder do governo aqui na Câmara, eu perguntei para ele. Ele falou, não estou acompanhando isso, não quero falar sobre isso. Então tem muito isso, muita gente fugindo exatamente desta cobrança. E é isto que falta no Congresso Nacional. É uma definição de limites e colocar o seu posicionamento como Congresso Nacional de que o Supremo Tribunal Federal é poderoso demais. O ministro do Supremo é a última instância, julga deputados e senadores, julga candidaturas, né, e elegibilidades, não pode se dar ao luxo de fazer comentários assim. Há muita repercussão aqui no Congresso Nacional, mas não há uma repercussão forte como instituição, viu, Daniel?
Agora, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, Zé, há pouco ele foi questionado por jornalistas acerca dessa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso e ele disse que a fala do ministro da Suprema Corte foi infeliz, inoportuna, inadequada e disse esperar uma retratação por parte do ministro. Na sua avaliação, quando se fala em impeachment, quando esses parlamentares falam em impeachment, em formalizar um pedido de impeachment, faz sentido? É exagerado? Alguma chance disso prosperar no Senado Federal, Zé? Pois a retratação já veio, inclusive, né? No sentido de que foi uma frase tirada do conceito lá que ele queria emitir, dizendo que era a eleição, essa derrubada da tal ditadura, né? Essa é a explicação do Supremo. Eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça deveria analisar esse caso. Agora, aqui no Senado Federal será apresentado um pedido de impeachment, mas desta vez, como das outras também, o assunto não deve prosperar. Isso porque há uma aliança ali. O Senado julga ministros do Supremo e ministros do Supremo julgam senadores, né? Então, falta exatamente ao Congresso Nacional, que tem essa competência, né, uma resposta firme e uma colocação do ministro no seu devido lugar, que é um lugar poderoso, é uma instituição forte, é a última instância da justiça brasileira e não há espaço para comentários desse tipo. Legal, José Maria Trindade trazendo as análises e as atualizações acerca desse episódio que repercute em todo o Brasil, redes sociais, imprensa e também a classe política, não em sua totalidade, mas muitos parlamentares se manifestando.